Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet, no nosso site. Você pode acessar aí futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. E você já parou para pensar em quais serão as suas escolhas nas eleições municipais de outubro? Pois é, falta pouco tempo para escolhermos os candidatos para prefeito e vereador. E além de entender a função de cada um deles, nesses cargos, é importante conhecer aí as propostas de cada candidato para votar com consciência e entender as melhores propostas para a sua comunidade. Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, um grupo de professores e lideranças de movimentos sociais tem realizado uma série de ações para estimular a participação política dos eleitores. Então, quem conversa mais com a gente sobre esse assunto agora é o Robson Sávio. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Tudo bem, Robson? Bem-vindo à Conexão Futura. Um abraço para você, Cristiano, e para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado você por ter topado conversar conosco. Então, você pode começar explicando para a gente de que forma, o trabalho desenvolvido aí no meio acadêmico, na universidade, pode despertar reflexão dentro da população. Olha, Cristiano, é um trabalho que ele é feito de forma permanente, baseado muito na ideia de que formação política é um ato contínuo, não deve acontecer somente nos momentos das eleições, mas deve incidir em toda a vida do cidadão. As nossas escolhas na família, no ambiente de trabalho, na escola, nas nossas rodas de amigos, todas essas escolhas refletem posições políticas. Então, nós somos um grupo que temos professores, lideranças comunitárias, lideranças de movimentos sociais, que temos uma agenda permanente de discussão e formação política, envolvendo cursos, encontros, produção de material, rodas de conversa, debate com estudantes, promoção de eventos. Mas isso se dá ao longo de todo o ano e também nós damos toda uma atenção especial nesses períodos eleitorais. Robson, esse ponto que você menciona é fundamental, quero voltar a gente tentar destrinchá-lo um pouquinho mais, que é a consciência das pessoas sobre política ao longo de todo o ano, ao longo de todos os dias das vidas das pessoas, não é só a cada 2 anos, quando tem eleição, que tem que se preocupar com isso, Você acha que esse é o principal desafio de implementar essa consciência e de despertar esse interesse nas pessoas em tomar suas decisões políticas, em saber que cada escolha ao longo do seu dia a dia vai ter um impacto no presente e no futuro também? Sem dúvida alguma. Primeiro, Cristiano, é muito importante a gente pensar o seguinte, que consciência não é um ato de alguém que sabe algum conceito, alguma ideia que passa para o outro. Consciência é um despertar que cada um de nós vai tendo da nossa situação, dos problemas, das realidades com as quais nós convivemos, e a partir dessa postura individual, dessa consciência individual, as pessoas tomam, digamos assim, posturas e estão preocupadas em soluções para os seus problemas. Nesse sentido, tudo que tem a ver com o nosso cotidiano, mesmo naquele microcosmos, naquele micro-universo que nós atuamos, na comunidade, na escola, no ambiente familiar, todas essas questões são questões que têm a ver com política, com relações de poder, com opções que nós tomamos. Então não existe mais nada perverso e perigoso do que, às vezes, uma tentativa de criminalização da política, inclusive da política institucional, essa que se dá nos partidos, nos governos, porque nas democracias representativas são as instâncias partidárias e governamentais que, inclusive, representam o interesse da população. Então, nada mais perigoso do que essa ideia de que a política é algo ruim, é perigoso, ou ela é restrita somente a alguns atores e algumas pessoas. Muito bem. Robson, vocês já promoveram um encontro entre os candidatos à prefeitura da cidade de Belo Horizonte com a comunidade? De que forma se deu essa participação, então, do público? Cristiano, nós fazemos assim, como o nosso trabalho é um trabalho constante, ele é processual, desde o ano passado que nós já vimos discutindo um pouco as questões relacionadas aos principais problemas da nossa cidade, como enfrentá-los, não somente para ouvir dos candidatos a prefeito propostas,
mas também com a perspectiva de falar para esses candidatos. A nossa metodologia desse encontro, que no caso aqui de Belo Horizonte teve a presença dos 11 candidatos que disputam a prefeitura, nós priorizamos a possibilidade dos movimentos, das lideranças falarem para os candidatos e o futuro prefeito ou a futura prefeita. Nesse sentido, inclusive, mudando um pouco essa lógica de que as decisões sempre elas vêm de cima para baixo, de um técnico ou daquele que é eleito e que às vezes até esquece de ouvir a população. Então, nós tivemos a oportunidade de falar e de expor a nossa perspectiva dentro de uma ideia que foi o mote do nosso encontro, que é o direito à cidade, uma cidade que deve ser construída de e para todas as pessoas, e não de e para algumas pessoas. Agora, Robson, esse ponto é importante a gente discutir um pouquinho também, eu queria ouvir você nesse sentido, que sabemos, né, que as pessoas que circulam pela cidade sabem quais são os principais problemas enfrentados ali no município onde habitam. Agora, muitas vezes, há uma dificuldade da compreensão de que, a partir do momento de identificação de um problema na cidade, qual o trâmite para isso se tornar aí, eventualmente, uma plataforma de um candidato, se transformar num projeto de lei que até o momento de ser aprovado possa se reverter numa política pública. De que forma você acredita que isso pode ser discutido, as pessoas podem também se apropriar um pouco mais desse processo, de que podem sugerir projetos de lei, se conhecerem um pouco mais aí o trâmite dos processos de aprovação de novas leis? São várias iniciativas que elas devem se somar. É claro que a educação para a cidadania ela é fundamental, porém a educação à cidadania não dá somente no ambiente da educação formal. Ela se dá na comunidade, em todos os espaços, os movimentos sociais. Além disso, é claro que as pessoas têm que entender quais são, digamos assim, as funções do executivo e do legislativo, para inclusive ter clareza em relação a propostas e a cobrança. E nós trabalhamos muito, Cristiano, com a perspectiva de que, no período eleitoral, além de escolher bem os candidatos, conhecer seu passado, seus vínculos, quem os financia, é fundamental a criação de grupos de iniciativas de acompanhamento, tanto dos mandatos dos parlamentos, ou seja, na Câmara de Vereadores, mas também o acompanhamento do Executivo. Nesse sentido, o NESP e esse coletivo que nós temos de formação continuada na área de política, desenvolveu a metodologia chamada acompanhamento do Legislativo e acompanhamento do Executivo, no qual, com essa metodologia, as pessoas ou grupos podem também acompanhar o eleito. É fundamental que nós entendamos que a eleição é um processo. Ele começa com o voto, ele não termina com o voto. E, nesse sentido, somente teremos políticos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, mais próximos da comunidade e da população, à medida em que cada um de nós não somente temos o direito, mas o dever de acompanhar e monitorar esses eleitos. Bom, a gente sabe que a internet está aí também servindo como um banco de dados para registrar o passado e muitas ações aí, principalmente das figuras públicas. A gente sabe aí também da importância da lei da ficha limpa, ou seja, tem dispositivos online muito importantes e muito válidos, né, para o eleitor buscar informações antes de depositar aí o seu voto de confiança em determinado candidato, né, Robson? E esses mecanismos, Cristiano, eles não somente nos possibilitam essa pesquisa em relação àqueles que nós iremos depositar a nossa confiança, que é o nosso voto, mas nos permitem também esse processo subsequente, que é o acompanhamento daqueles que serão eleitos. Em relação, inclusive, a esse processo de formação de uma consciência cidadã e de um compromisso com a participação efetiva no processo eleitoral, nós, por exemplo, utilizamos as redes sociais, produzimos vídeos educativos, inclusive depois, se você quiser, a gente pode compartilhar e partilhar com vocês aí do canal Futura de forma gratuita alguns desses vídeos, né, para serem também utilizados, e nós conseguimos, através de redes cada vez mais amplas, inclusive utilizando esses mecanismos de rede social e de articulação de vários canais, difundir e divulgar um pouco o perfil dos candidatos e também oferecer condições do eleitor acompanhar os eleitos.
Sem dúvida, Robson. A nossa ideia aqui é conectar, já está no nome do programa, Conexão Futura. Queremos sim os conteúdos que vocês puderem disponibilizar para a gente. E também essa nossa entrevista pode ser compartilhada em todas as redes sociais, inclusive junto aí ao movimento do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. A gente vai continuar acompanhando essa questão até as eleições aí, tem muito assunto para ser discutido. Por enquanto eu preciso encerrar por conta do nosso tempo aqui, mas a gente volta a conversar, hein? Robson Sávio, muito obrigado por ter conversado conosco diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para os mineiros e um especial para você. Grande abraço, estarei sempre à disposição, Cristiano. Até mais. Bom, a gente falou bastante aqui sobre internet, deixa eu aproveitar e colocar rapidamente na tela um dos sites que eu mencionei para você, que é o do Movimento Ficha Limpa. Você pode acessar aí, que é movimentofichalimpa.com.br. Aqui você consegue entender um pouco mais sobre o histórico dessa lei, tão importante aí para a história do nosso país. A gente sabe que sempre tem alguns candidatos tentando burlar algumas questões em relação a essa lei, mas ela é muito importante para garantir aí que os nossos representantes tenham, né, sua ficha limpa no mínimo. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura a gente volta aqui para falar sobre as dificuldades e as formas de tratar questões comportamentais que afetam o desenvolvimento. Então não perca essa questão, a gente vai discutir aqui. Será que todo aluno muito agitado precisa de medicamentos? Será que não? Esse é um tema que volta e meia aparece dentro da sala de aula, preocupa muitos pais e educadores e a gente vai discutir aqui com especialistas no assunto quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!